A história de Jonatas. Jonatas foi um príncipe de Israel, filho mais velho do rei Saul. Jonatas é conhecido na Bíblia principalmente por conta de sua amizade e lealdade para com Davi. O nome Jonatas significa o presente de Deus. A história de Jonatas. Jonatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. 1 Samuel 14, 49 e 50. Sua mãe se chamava Ainoã, e ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs, sendo Abinadab, Malquissua, Isbosete, Merab e Mical. Essa última foi esposa de Davi. 1 Samuel 18, 20. Além destes, Jonatas também teve outros irmãos, filho de uma concubina de seu pai. 2 Samuel 28, 8 e 9. Jonatas também teve um filho que provavelmente já ouviu falar. O seu nome era Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando ele morreu. 2 Samuel 4, 4. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas e lhe atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte real. 2 Samuel 9 e capítulo 21, verso 7. Jonatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, ficando uma delas sob a liderança de Jonatas. É nesse contexto que ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Geba, um posto avançado dos filisteus, após ter matado o líder filisteu local. 1 Samuel 11, 13. O registro feito em 1 Samuel 14 deixa bem claro sua tamanha coragem e habilidade na guerra. Quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele foi capaz de derrotar uma guarnição de filisteus. Mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai, depois de quebrar sem saber um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo. Porém, os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse a pena de morte. Isso também deixa claro que o grande perturbador de Israel era Saul, e não Jonatas. 1 Samuel 14, 25 a 45. As qualidades de Jonatas como guerreiro também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte. 2 Samuel 1, 22. Além disso, era notável que Jonatas era um homem de caráter. A história de Jonatas relatada nos textos bíblicos deixa claro que ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firme, que refletia em decisões sensatas e ações corajosas. 1 Samuel 14, 13, 2 Samuel 1, 22, 23. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, de modo que ele também era um grande orientador nas técnicas de guerra. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas vezes conflitava com a insensatez e destemperança de seu pai. Por vezes, Jonatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonatas foi fiel a Davi e, ao mesmo tempo, honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da morte. 2 Samuel 1, 23. A amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jonatas o amava como a si mesmo. Eles fizeram um pacto fraternal, após Davi ter derrotado o gigante Golias. Ele deu de presente sua própria capa de príncipe e sua armadura. 1 Samuel 18, 1 a 4. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador. Mesmo com seu próprio pai lhe pressionando a trair seu melhor amigo, foi ele que avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada. 2 Samuel 21, 12. Jonatas reconheceu que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel, e ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono, na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi,
revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. 1 Samuel 18, 4 a 5, capítulo 20, 12 a 29, capítulo 23, 15 a 18. Após Jonatas ter fortalecido Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham, prometendo proteger a descendência um do outro. E quando Davi foi empossado como rei de Israel, ele seria seu segundo. 1 Samuel 23, 16 a 18. 1 Samuel 20, 12 a 17. 2 Samuel 9, 1. A morte de Jonatas. Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo de Davi em Israel. Jonatas morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos, Abinadab e Malquissua, e seu pai, o rei Saul. 1 Samuel 31, 2. Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Bet-Sean, até que foram tomados pelos moradores de Jabes-Gileade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Quando soube da morte de Jonatas e Saul, Davi se lamentou profundamente. 2 Samuel 1.